Fala pessoal, Lucas Balan aqui falando, mais um episódio do nosso podcast e hoje com uma presença ilustre. Meu amigo, empreendedor nato e também advogado. E falo mais, hein? Vem novidades por aí. Agora escritório também em Nova York. Apresento a vocês, Dr. Joab Sobrinho. Lucas, é um prazer, uma honra estar no seu programa aqui mais uma vez com você. Você é um cara dinâmico, vamos entregar tudo para essa galera aí, porque tem muito conteúdo para a gente hoje. Com certeza, muito conteúdo hoje, então assim, fiquem até o final que vem muita novidade por aí. Bom, doutor, te conheço há um tempo já conheço um pouquinho da sua trajetória, mas para a gente começar, eu queria que você contasse como foi o início da sua história, por que o direito e por que também o empreendedorismo. Então, Lucas, eu comecei com direito, foi engraçado que foi para um objetivo e no meio do caminho eu mudei esse objetivo. Eu era corretor de imóveis, eu fui militar, saí da Marinha para ser corretor de imóveis. Como corretor de imóveis, fiz a faculdade de gestão imobiliária. Em cima disso, eu comecei a empreender no direito imobiliário. Não era advogado, era corretor de imóveis. Aí fui gerente, supervisor de empresas. E aí descobri a Barra da Tijuca, lá tinha muito inventário, inventários assim, grandiosos, bem afortunados. E eu não podia fazer porque tem que ser advogado. Aí eu comecei a fazer o direito, buscando ter esse conhecimento da carteira para poder fazer esses inventários. No quinto período, meu pai morreu. E aí, cara, meu herói morreu, ficou um negócio muito ruim para mim. A minha cabeça realmente ficou muito ferrada naquela época. Mas tinha algumas coisas de dependência jurídica que tinha que resolver, que eram umas dívidas que ele tinha deixado. E eu conheci um advogado, o doutor Arquinésio Oliveira, inclusive deixou um abração ao doutor Arquinésio Oliveira, um grande criminalista do Rio de Janeiro, um cara sensacional. E a gente falando de um cara, o pessoal pensa assim, pô, deve ser um cara de meia idade, né? 88 anos. Caraca. Foi nosso presidente 2 vezes da OAB, de Niterói. É um cara fantástico, foi o vice da seccional, um senhor realmente muito fora da curva, me ensinou tudo. E aí ele era criminalista. E eu me inspirei na carreira dele, porque ele me ajudou muito com a história do meu pai. E eu me inspirei na carreira dele e voltei para a faculdade no quinto período e falei, quero ser criminalista. E, cara, a pulguinha mordeu ali, picou ali, né? Eu fui embora e comecei a estudar a parte criminal como ninguém, em que pese ser apaixonado pelo direito imobiliário. E entendi com ele e com vários amigos que passaram, professores, amigos que passaram na faculdade, cara, ser criminalista não é conhecer o Código Penal, não é conhecer o Código de Processo Penal. Ser criminalista é conhecer tudo. Existe uma coisa chamada diálogo das fontes. Você vem a Constituição com uma coluna vertebral ali, depois você vem com todas as outras repartiçõezinhas ali são os direitos. Aí você tem direito de família, societário, tributário, que inclusive hoje nós vamos falar aqui, Lucas, muito sobre a parte societária, a parte tributária, para você entender como é que isso combina muito, casa muito com o criminalista. E o cara que faz a parte hoje, como eu sou especialista em organização criminosa, se não conhecer essas áreas, ele não resolve o problema. Então, assim, ali eu comecei a gostar muito do direito criminal e aí comecei a abrir um escritório em Niterói, a coisa foi dando certo. Depois eu abri outro na Barra da Tijuca, hoje eu estou em São Paulo e agora, como você falou, no finalzinho a gente comenta, mas... deixa pro final, pro final. O escritório de Nova York já é uma realidade, graças a Deus. E, cara, você comentou que você está vindo para São Paulo, né? Seria por algo estratégico? Conta um pouquinho sobre essa vinda para São Paulo também. Então, Lucas, eu estou aqui há 10 meses, eu cheguei aqui em janeiro, em São Paulo, e foi pura estratégia, porque as pessoas, quando eu começo a falar, pela parte criminal ser muito destaque hoje na minha carreira, todo mundo acha que eu só faço a parte criminal. Óbvio que não, que são os escritórios que nós fazemos todas as áreas, inclusive a parte societária e tributária, que eu sou muito forte. Tá. A maioria dos processos que eu tenho hoje no escritório é a parte tributária e societária que descambam exatamente para a parte criminal, por conta dos erros que acontecem. Mas vou te dar um dado importante agora. 2/3 das ações de execuções no Brasil são hoje são de ações de execução. 2/3 da ação. Cara. Pega todas as ações existentes hoje, 2/3 são execuções. E quanto que dá isso aí você vai vendo o seguinte, vamos pensar em São Paulo. São Paulo hoje tem 2 trilhões e 700 bi. Caraca, cara. Você tem noção disso? O Rio de Janeiro tem 800 bilhões. Se nós juntarmos hoje o Rio de Janeiro com São Paulo, 45% dessa receita está nesses 2 estados. Nossa. E é onde eu tenho os 2 escritórios. Então, por estratégia, eu vim para esses lugares. E aí, aqui eu faço uma combinação da parte tributária com a parte criminal. E a parte societária, porque realmente os maiores crimes hoje de organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, está tudo ligado à parte tributária e societária. E os crimes também de organização criminosa. Então, o que acontece? Se você parar para analisar, é uma coisa, chega a ser ridículo o que eu vou te falar agora, mas as pessoas não entendem desta forma. Todos os impostos no Brasil hoje são muito pesados. Mas é mais pesada a ignorância do que o imposto.
E aí, por que é mais pesado a ignorância? Você pega certas empresas que começam a trabalhar, elas põem dinheiro, jogam dinheiro, o dinheiro está na mesa, elas jogam fora, simplesmente assim. Eu vou te dar um exemplo claro. Vamos pensar numa contribuição patronal, que é uma contribuição que o cara tem que fazer de 20% sobre a renda, sobre o salário do funcionário. Vamos pensar aqui numa conta básica. 10 funcionários hoje, você tem lá 10 mil cada um, 100 mil reais de folha. 100 mil reais de folha vai tributar 20%. Isso é uma conta básica que está sendo pago, legal. Só que tem um detalhe. Nós temos verbas remuneratórias e verbas indenizatórias. Nem tudo é verba remuneratória. E nem tudo é verba indenizatória. Mas vamos pensar assim, aquelas verbas que são descontadas do empregado, que é vale transporte, que é alimentação. Então, o cara tem lá esses descontos. Vamos imaginar que desses 10 mil, 8 mil, ele descontou 2 mil, 8 mil é realmente o salário dele. Então, se você parar para analisar, você está pagando 20% sobre 100. Se nós pegássemos aí, seria 20% sobre 80. Então, você está pagando aí, na verdade, em cima de 20 mil, 20% em cima de 20, que é o excedente, dá 4 mil por mês. Cara, 4 mil, nós estamos falando de uma folha. Agora, multiplica isso aí por 5 anos. Você está colocando aí todo mês, 4 mil, 48, hoje, vezes 12, né? Você vai colocar aí, 48 mil por ano. Então, você está falando de 10 funcionários. Pensa numa empresa que tem 2 mil funcionários, 3 mil, tem uma folha de pagamentos de lá, 1 bi. Aí o cara, hoje o pagamento 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você vai ver quanto é que vai dar isso, cara. Então, os gastos do cara é muito pesado. Uma folha de pagamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, isso dá uma diferença grande para o cara. Então, ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ele não tem as maiores empresas, as multinacionais, até têm bons escritórios. Mas as empresas de médio, quando a gente fala de médio hoje, você está pensando no cara médio porte, cara que fatura aí 100 milhões por ano, 200 milhões por ano, ele não tem esse comportamento. Então, ele já jogou dinheiro fora aí. São mais de 40 teses hoje na parte tributária. Caraca. E aí você tem coisas pacificadas, consolidadas e outras que ainda estão sendo discutidas. Então, recorrentemente muda as teses. Eu vou te dar 2 exemplos claros, que são banais que as faculdades utilizam, mas o empresário não sabe porque ele não fez direito, não fez área... E muito advogado também, por não ter feito área tributária, também não conhece. Vamos pensar assim, o sonho de valsa tributava 5%. Eles descobriram que se colocassem lá como EIF, era zero, zerava a alíquota. Então, só mudou o nome, a nomenclatura e zerou. Então, você percebe, 5% jogado fora. Estava em cima da mesa, 5% jogado no lixo. Hoje, o cara botou no bolso. Se parar para analisar, a gente vê no mercado aí, que inclusive é utilizado como marketing, o cara pega lá o sabão Omo, está lá 1 quilo, 1,1 kg. Você compra 1 quilo, ganha em 100. Aquilo é estratégia, porque se ele fabricar 1 quilo, ele paga um imposto maior que se ele fabricar 1 em 100. Então, estrategicamente, ele coloca como marketing, inclusive, que está levando 100 a mais, mas, na verdade, ele está utilizando aquilo ali para poder não ter que pagar. A tributação é bem menor e faz muita diferença, é discrepante. Então, nós temos bitributação direto no Brasil, as empresas sofrem com isso. E aí, vem aquela pergunta-chave. Por que o advogado... Então, por que eles não contratam um advogado para poder fazer isso? Porque a cabeça do empresário, tudo para ele é custo. E ele pensa da seguinte forma, olha que pancada, porque eu falo a você que o preço da ignorância é caro. Ele pensa o seguinte, eu tenho que contratar o Dr. Joab Sobrinho para fazer um negócio desse, vai custar caro. E aí, se eu disser para ele assim, não vai custar caro. Por quê? Porque o pagamento é no êxito daquilo que eu reduzo. Então, vamos te dar um exemplo claro agora. Nós pegamos uma empresa agora, no mês passado, ele devia 21 milhões. Nós fizemos a redução, ele passou a dever 2 milhões. E desses 2 milhões, nós dividimos em 145 parcelas. Ou seja, economizou 19 milhões de reais. Olha, está na mesa, 19 milhões agora dentro do bolso. Desses 19 milhões, ele me paga um percentual. Então, tu tem noção de que, na verdade, ele não me pagou nada. Quem está pagando é aquilo que já estava perdido. Ele tinha hoje 90% da dívida perdida. Eu economizei para ele desse dinheiro que ele vai me pagar. Então, por qual motivo as empresas hoje não buscam um advogado tributarista para poder fazer esse tipo de trabalho? Eu tenho desenvolvido esse trabalho muito forte aqui em São Paulo. As empresas têm chamado bastante recorrentemente. Eu não cobro nada para fazer esse trabalho inicialmente. A gente faz um contrato de êxito, ou seja, só quando eu consigo efetivamente reduzir. E em cima daquilo que foi reduzido, ele me paga um percentual. Mas, além dele fazer isso, ele faz o trabalho preventivo. Por quê? Porque, dependendo do produto que ele trabalha, dependendo de que forma ele está se posicionando no mercado, eu vou estar sempre atualizando eles. É o seguinte, olha, cara, a gente pode economizar, porque isso não é feito de uma única vez. Tipo, eu pego a tua empresa hoje, faço uma redução na carga tributária dela e acabou. Não. Dependendo do produto que você está utilizando, eu posso utilizar outros bens, coisas novas. Lembra que eu te falei que tem várias teses, tem teses já
já pacificadas e teses ainda que estão sendo discutidas. As que estão sendo discutidas, quando elas ficam pacificadas, elas podem ser agregadas a determinados produtos, de repente ao seu. E aí eu consigo novamente fazer uma outra redução, e aí você consegue sempre receber os últimos 5 anos. Então, tu imagina uma empresa com 21 virar 2 e dividir 145, uma empresa que está à beira da falência, hoje ela está saudável. Sem dizer que tem empresas que, mesmo jogando dinheiro fora, ela tem distribuição de lucros, são menores, mas se você traz isso para dentro do jogo, para dentro do bolo, esse bolo fica bem melhor e a distribuição fica bem maior. Então, eu acho que essa foi a visão do História da Rota Sobrinho, eu tive essa visão e foi dessa forma que eu vim para São Paulo, entendendo o jogo e trazendo esse conhecimento para essa galera também. Show. Cara, assim, você deu o exemplo aí da wafer lá, né? Que eles só mudaram a embalagem e eles conseguiram reduzir ali os impostos. Então, pegando esse gancho que você falou, cara, eu entendo que realmente hoje qualquer empresa precisa ter um bom advogado e precisa ter um bom contador, né? Porque é o que você disse, a gente está sempre mudando essas questões. Então, se você tiver alguém à frente para já antecipar isso, esses 19 milhões eles já poderiam ter sido, né, antecipados lá atrás e não agora. Mas você conseguiu. Lucas, eu vou te falar uma coisa assim que é bem legal, que agora vai chocar o pessoal, né? Vai chocar o público que está ouvindo a gente, tá? Qualquer empresário hoje, eu posso afirmar para você e posso te provar isso. Qualquer empresário hoje, qualquer empreendedor que não tiver um bom contador e um bom advogado do lado, são essas duas figuras. Se não tiver na empresa, fecha as portas e já deu errado. É simples assim. Porque por mais que você ache que está dando certo, não, eu não tenho contador e eu não tenho advogado. Minha empresa está dando mega certo. Daqui a pouquinho você vai me ligar, porque está respondendo por lavagem de dinheiro, está respondendo por sonegação fiscal, algum tipo de crime tributário, você vai estar respondendo. Por isso que eu te falo que eu tenho que conhecer muito essas áreas, porque o que eu mais defendo são essas áreas aqui, e são crimes pesados. Cara, eu atuei na Lava Jato, crimes financeiros, crimes tributários, eles são muito correlacionados com a parte tributária, são exatamente isso. E que se você conseguir fechar a porta de uma forma diferenciada, você acaba com crime. Tem muito empresário no Brasil hoje, eu te falo que São Paulo e Rio de Janeiro, olha só, 2 trilhões e 800 bi em São Paulo, tem muito empresário que acha que não tem mais solução a empresa dele. Ele está pensando em dar um tiro na cabeça, está pensando em fechar a empresa, ele faliu, quer pedir recuperação. Eu tenho empresas aqui hoje, nós fomos agora recentemente numa faculdade que está em recuperação judicial. A dívida dele era de 1 bi. Nós fomos fazer a recuperação, virou 300 milhões, pô. Pô, não é, 300 milhões é muito dinheiro, não. Frente ao que era 1 bilhão e 100 milhões, é muito mais dinheiro que tinha devendo do que estão devendo hoje. Aqui ele vê uma luz no fim do túnel, aqui nem luz mais tinha, pô. Então, assim, a questão é uma empresa em recuperação. Você percebe que eles não conseguem hoje entender que esses dois profissionais, tanto o advogado quanto o contador, eles têm que andar juntos. O advogado ele tem que brindar, vendo a jurisprudência, entendendo todo o jogo ali, como é que isso está sendo feito para poder brigar, porque a parte tributária não tem audiência não, pô. A maioria das coisas começa no processo administrativo. Pô, eu vou te dar um exemplo claro. O cara hoje ele vai para a dívida ativa, tem que constituir lá um título, a CDA é constituída. É lançada lá, faz o lançamento e aí eles começam a cobrar. Muita gente não sabe que ele tem que ser intimado, tem que ser citada lá a pessoa para se manifestar naquele processo administrativo da Receita. E aí o cara não é. E aí eles colocam lá embaixo da Receita, deixo de intimar o Lucas, tal, de citar o Lucas no processo tal. Bacana, ele deixou de te citar. Você não tem conhecimento da citação. Você não tem conhecimento daquele processo administrativo. E aí o que ele faz? Entra com uma execução. E aí quando ele entra com a execução, chega dinheiro para você, ou a tua conta é penhorada, o que vai bloquear lá, faz uma penhorada na sua conta, você vai lá e faz um parcelamento. E aí você fica parcelando uma conta que é indevida porque você não discutiu no administrativo. E a jurisprudência pátria hoje, a STJ, entende o quê? Que falta de citação nessa CDA não constitui título exigível. E aí, quando o cara chega em mim, eu chego lá, pô, recentemente nós pegamos um processo que o cara estava com quase 2 milhões de reais sendo executado e nós conseguimos anular o processo todo porque ele não foi citado. Caraca. E detalhe, o legal, tem gente que faz o parcelamento. O parcelamento não supre a deficiência, porque está na origem. Por que precisa de um advogado? Por conta disso. Você percebe que o detalhe que você não enxerga, eu consigo enxergar. Então, eu até lanço um desafio para todos os empresários hoje aqui de São Paulo, do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Faça uma redução tributária na sua empresa. Chame um bom contador e um bom advogado e eu te garanto que você não vai deixar... Olha só, não vai pagar mais de 20%, 30% do que você deve. Você vai fazer uma redução aí 70%, 60% garantido. E você percebe que, eu falo a grande massa, tá? Vai ter um ou outro que é fora da curva que já fez essa redução e esse cara não vale. Eu falo aquele cara que não tem um contador e não tem um advogado. Chama o cara e fala, amigão, você faz no êxito?
É dessa forma que você trabalha, doutor? Só é dessa forma. Contador, é dessa forma que você trabalha? É dessa forma que eu trabalho. Então, vamos fazer o seguinte. O que vocês reduzirem, eu dou o percentual para vocês. Aí cada um eles combinam lá o percentual deles e eles façam o trabalho. Você vai perceber que ele vai ficar muito feliz. Porque, Lucas, eu já peguei empresário, hoje no Rio de Janeiro, muito assim, tá? Empresário com 100 milhões, 120 milhões de patrimônio da pessoa física. E o cara faz tudo no nome dele. O cara, aí os mais inteligentes, que acham que são muito top, usam uma patrimonial. Aí fala, cara, uma patrimonial. E aí aquele cara que é fora da curva, que pega um bom advogado e um bom contador, usa uma hold. Então você percebe que a classificação de 27, a classificação de 18, a classificação para 6%, olha quanto dinheiro estava na mesa. Aí você tem que falar de sucessão, para o cara que é sucessão, o cara não vai pagar nada. A parte societária do cara é diferente. Eu vejo empresas começando e já começam errado na origem, porque o advogado e o contador têm que andar juntos desde o começo. Eu vou te falar uma coisa e já trazendo para o advogado esse compromisso com o advogado. Quem é que faz a empresa hoje? Quem é que faz o contrato social inicial? O pessoal, o contador não é o advogado. O contador, se você falar com ele, respeitando os meus colegas, tem vários colegas muito bons para isso, mas eles não entendem que tem que ter ali um memorando de entendimento. Tem que ter um acordo entre cotistas antes, porque quando ele faz, ele vai fazer a vontade do cara, quer abrir uma empresa, contratinho básico de Google, o cara coloca ali e inicia o jogo. Só que tem um detalhe, vamos pensar que nós temos uma empresa agora, e eu sempre digo para as pessoas, raiva, vaidade e raiva tem consequência. Vamos pensar assim, nós começamos uma empresa agora muito top. Vamos botar aí 50 milhões de reais. Eu entro com 25 milhões, você com 25 milhões. Você é muito bom na parte comercial, eu sou muito bom na parte financeira da empresa. Então, eu faço a parte financeira e você faz a parte tributária. Top. A parte comercial. Então, vamos lá. Nós brigamos. Aí vem a raiva e vem o ego. A partir de hoje, Lucas, você não faz nada sem falar comigo. E aí você, doutor Joab, você também não paga mais uma conta sem falar comigo. Só que essa raiva e esse ego custa quanto? 50 milhões de reais. Quando nós começamos, nós entendíamos que nós dois, na sua área, cada um era o melhor. Então, vamos pensar o seguinte, por que nós, na hora que nós estamos nos amando, nós fizemos ali um memorando de entendimento dizendo o seguinte, Lucas, e se der errado a empresa? Se nós estivermos brigando, eu fico na minha posição como comercial independente e você na parte financeira independente. E a gente cruza as informações. Isso tem a ver com cliff de contrato, doutor? Então, nós chamamos de entendimento, memorando de entendimento. Você pega o memorando de entendimento, faz esse memorando de entendimento, é a mesma coisa, mas só que as pessoas conhecem como memorando de entendimento. Então você pega esse memorando de entendimento e faz os sócios. E já estipula ali a regra do jogo, quando está todo mundo junto bem e quando está todo mundo mal. Vamos nos amar até quando estiver brigando, até quando estiver se odiando. É isso. Só que tem um detalhe, nós temos que pensar num patrimônio maior, que é o nosso investimento, 50 milhões de reais. Lembra que raiva e ego tem preço? O nosso pode ser 50 milhões, porque a gente pode fundar a empresa. E aí, em cima disso, nós temos que começar na constituição da empresa, com o advogado e com o contador, alinhados juntos. Aí o contador vai te dizer, junto com o advogado, qual é a carga tributária melhor, qual é a opção, se vai ser o simples, lucro presumido. Então, ele vai começar a conversar, porque todo mundo, eu quero o simples nacional. Pô, de repente, sua empresa não é para o simples, você está pagando a carga tributária maior. Então, tudo em cima daquilo ali, nós começamos a conversar sobre isso, estipulamos, identificamos, já saímos daqui da empresa com tudo certinho, o contador, está ali o advogado, constituímos a empresa, fizemos ali o recolhimento certinho dos impostos, quando lançamos o capital social, nós integralizamos o capital social, que isso é importantíssimo. As pessoas entram com uma empresa limitada e você fala assim, por que a empresa é limitada? Por que é uma SA? Mas as pessoas não sabem isso. Uma empresa limitada hoje é limitada ao capital social dela. Vamos pensar assim, nós construímos uma empresa agora de R$1 milhão. Se nós colocarmos lá R$1 milhão naquela empresa, integralizar naquele ato, nós como sócios podemos ter uma dívida, tivemos um problema de 3 milhões. Não vai afetar o meu patrimônio nem o seu, porque até R$1 milhão a empresa responde. Passou disso, a gente não vai responder, porque ela é limitada e o capital está integralizado. Agora a gente coloca, não, vou botar só número, bota aí R$1 milhão, não integraliza. A empresa ela foi constituída de forma irregular. Nós respondemos com nossos bens até o limite da dívida. Então, a diferença é muito grande. Por que é a importância do advogado e a importância do contador? Então, você imagina, se já começou errado, você pode acertar no meio do caminho. Aí o cara não acerta. E aí ele começa a fazer várias bitributação. Você compra hoje, você vai no mercado hoje, essas empresas que fazem, vamos pensar numa empresa que revende. Então, vamos pensar no cara que vai num grande atacadão desse, distribuidor ali, compra uma água, compra algum produto lá, e esse produto já foi tributado lá. Quando ele chega no caixa dele, ele faz o quê? Ele lança aquilo no estoque dele e começa a revender. Bitributação, porque está sendo de novo, mas ele não sabe disso. Só que se você pensar, todo o lucro de uma empresa, por menor que seja,
vamos pensar em 3%, 4%, está ajustado, está muito apertado, é uma margem apertada para ele. Mas tudo que eu conseguir salvar aqui, agregar aqui, fica melhor. Então, é o que eu te falei, se você mesmo com todo o prejuízo consegue ainda ter um lucro para você e os sócios, dirá se você conseguir enxugar todas essas goteiras que estão aqui, fechar esses vazamentos e agregar o bolo, fica muito maior. Né? Então, assim, é importantíssimo eles entenderem que tem que ter um advogado e um contador e que eles não são despesa. Pelo contrário, você vai deixar de pagar aquilo que era obrigatório pagar porque você estava errando e vai ganhar um pouco mais. Cara, maravilhoso isso, cara. Isso é uma aula. Obrigado por essa aula. As pessoas engraçadas que elas olham como criminalistas, elas acham que para mim resolver a parte criminal eu tenho que conhecer muito dessa área, porque senão eu não consigo fechar os crimes tributários. E aproveitando esse gancho, cara, eu queria que você passasse então uma dica para os distribuidores que estão assistindo a gente aqui, a galera que revende aí, né? Como que ele deixa de fazer essa bitributação que você falou? Então, o que eu sempre digo? Cada um na sua área, né? Ele não pode ser o dono do negócio, o empresário, o empreendedor e querer fazer as reduções pertinentes à carga tributária dele. Ele tem que ter um departamento lá onde tem um contador e um advogado, e esse contador já tem que realmente conhecer desta área, e aí ele passa a lista, eu tenho uma lista aqui de todos os produtos que eu vendo, e dentro daquela classificação de listas, nós vamos tem vários produtos com tributações diferentes. Tá. E aí, em cima disso, é que ele vai começar a fazer o trabalho de entendendo o negócio dele para poder dizer, essa aqui é a melhor forma, é a melhor lucro presumido, vai ser o Simples Nacional. Ele vai entender qual é o que se adequa melhor para ele, quais são as melhores reduções e a melhor taxa aplicada para ele naquele momento. Então, assim, não adianta te dar uma dica de quais são os produtos, porque eu não sei, isso é de área para área. Vou te dar um exemplo claro. Tem médico hoje que tem clínica particular que ele faz alguns procedimentos que é considerado em hospitais. A tributação é a mesma de um hospital, é muito diferenciada e ele paga muito mais caro e ele não sabe disso. Então, assim, a gente precisa entrar em cada caso e aí é que eu te falo, novamente, eles têm que abrir a mente, porque 90% que eu conheço, pelo menos 10% cobram antecipado, mas a maioria não faz isso. Só cobram no êxito daqui, porque como é que eu vou cobrar de você uma coisa que eu não sei quanto eu vou reduzir? Sim. Então, cara, não tem despesa nenhuma nesse momento. Você vai fazer um contrato comigo de percentual de redução. Então, qualquer valor, imagina você está devendo R$1 milhão, tem que pagar obrigatoriamente. Se eu reduzir 100, top. Se eu reduzir 200, top. Se eu subir 900, top. Então, assim, você já perdeu esse dinheiro. Então, dentro dessa perda, você está contratando 2 profissionais que vão atuar, vão resolver o problema. Naquele momento, você vai pagar esse percentual da perda que você, na realidade, tinha que obrigatório fazer. Mas daqui para frente, você vai ter eles do teu lado, olhando justamente isso. Toda a parte tributária, toda hora muda. Toda hora vai ter uma coisa diferenciada, mas ele vai estar sempre com a máquina ajustada, porque não dá para empreender assim. As pessoas fazem hoje dessa forma. E aí começam a sonegação fiscal, a não tirar nota, a lavagem de dinheiro. Aí sabe o que acontece? Tudo aquilo que ele acha que está economizando não está economizando, está ficando mais caro, porque depois ele vai responder uma ação penal, aí tem que me contratar. Se contratar um bom advogado na parte criminal, vai ficar pesado. Então, hoje, o crime de organização criminosa, o cara tem vários crimes ali colocados ali, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Os caras, eu estou fazendo um processo agora, dólar cabo. O cara não sai com dinheiro, não tem evasão de divisa, mas o cara manda de um país para o outro, o dinheiro é entregue aqui dentro de um país para o outro. Isso também é crime do mesmo jeito. E aí o cara fica fraudando. O cara pegava notas fiscais e fazia câmbio, porque era uma importadora, fazia câmbio com notas fiscais. Estou comprando, você me dá a nota fiscal, mas o produto não chegava. Ou seja, não fechava a conta. E isso é muito fácil para a Receita pegar. E aí o cara vai para a gente, vai conversar e falar, por que tu fez isso? Aí que tu vai olhar, na verdade o cara está querendo sonegar, pagar menos imposto. Tem gente que tem dinheiro fora do país, quer trazer para o país, não sabe como fazer. Então, assim, eles não sabem, nunca nem ouviram falar em offshore, ninguém nunca ouviu falar em hold. A maioria das pessoas ouve falar, isso é para empresas gigantescas, às vezes muito rica. Olha só que ignorância, as pessoas acham que hoje para ter uma hold tem que ser muito rico. O único imóvel já diz tudo. Você pode fazer uma holding com um único imóvel. Vou te dar um exemplo bem legal de holding. E a holding patrimonial, vamos pensar assim, quer ver? Na Barra da Tijuca, hoje lá no Rio de Janeiro, são imóveis de alto luxo igual ao Alphaville. O cara compra uma casa de 20 milhões, olha o risco que ele corre. Ele bota na escritura R$1 milhão, 19 milhões ele recebe antes em dinheiro, dólar cabo, dinheiro lá fora, ele bota o cara põe lá fora onde tiver que colocar para ele, e aqui ele põe R$1 milhão. Bacana. Se for pego, ele vai tomar uma multa aqui de 150%, já na Receita, vai responder por lavagem de dinheiro, vai responder por essa parte do dólar cabo, e aí o que acontece? Entra um montão de consequências gravíssimas e perde o bem dele. Agora vamos pensar assim, se ele faz uma hold, ele comprou esse imóvel, colocou na hora da construção da hold, já entrou o imóvel, ele não paga ITBI,
ele não paga escritura, ele não paga o registro, entra o valor atualizado do imóvel. E olha só, e na hora que ele for vender para uma outra pessoa, é R$300. Por quê? Porque ele não tem um negócio imobiliário, tem um negócio societário, ele vai vender as cotas da empresa. E na empresa está lá o bem. Então, você percebe, olha quanta diferença ele fazendo com um advogado especializado e ele fazendo sozinho. Então, as pessoas hoje elas tendem a cometer crimes porque ninguém gosta de pagar imposto, Lucas. Ninguém. Por mais que você seja honesto, ninguém quer pagar imposto. Mas você pode evitar de pagar esse imposto tendo dois profissionais como um bom contador e um bom advogado atuando para você efetivamente lá, porque você não venha se preocupar com isso, do que você tentando dar esses jeitinhos mirabolantes que é fraudar, é não pagar, é simplesmente utilizar de doleiro para levar dinheiro lá para fora porque não quer pagar o imposto. E, cara, assim, pegando esse gancho também, né? Eu vejo que é exatamente o que você falou. As pessoas, ao invés delas anteciparem as coisas, elas vão buscar esses profissionais depois que a coisa já ficou feia, né? Então, o conhecimento, ele de fato é libertador. Mas é cada um no seu quadrado. Então, sim, contrate um bom advogado, contrate Joab Sobrinho para você não ter esse tipo de problema. Tem vários colegas. O mercado hoje está de vários colegas, tem vários advogados. Isso aí realmente procure um bom advogado. Essa é a recomendação. Um bom advogado e um bom contador. E, doutor, assim, ó, pegando o gancho, eu separei aqui também algumas perguntas de alguns seguidores, tá? Seus aí. E uma das perguntas já vem hater, já vai vir hater. Hater adora me bater, eles adoram me bater. Vamos lá. Uma das perguntas é, pegando o gancho da parte criminal, tá? Sim. Eles querem saber o seguinte, qual foi o caso, assim, mais forte que você pegou nessa área? Você pode contar um pouquinho pra gente? Então, não é financeiro esse caso aí, o caso mais forte que eu peguei na minha, que inclusive me impactou, teve 2 casos que me impactaram muito. O primeiro caso foi um cara casado com uma menina já desde novinho, eles namoraram, ficaram noivos, casaram. Ele conheceu ela com 13 anos de idade, ele tinha 14, ela tinha 13 anos. Eles namoraram, com 17, 18 anos casaram, com 22 anos ela estava grávida. E aí ele se envolveu com uma prostituta na rua, aquela ideia de foi uma casa de prostituição. Aí começou a se envolver com a prostituta, parou de pagar, já não era mais pago, aí o negócio começou a namorar a prostituta, e aquele papo de que, pô, você é minha vida, aí começou a ter ciúme da mulher, a mulher não podia mais fazer vida nenhuma, e ele também não, ela tatuou o nome dele, ficou nessa coisa realmente promíscua entre os dois, e ela sabia que ele era casado. E aí o que ela fez? Um belo dia ele foi tomar banho, ela pegou a conta, tinha uma conta dentro da bolsa dele, ela pegou o endereço dele. E foi na casa dele. Só que a mulher estava grávida. Estava com quase 9 meses, 8 meses e pouquinho. E ela virou para a mulher e falou, olha, ou você larga ele, que eu tô com ele, ou eu vou dar meu jeito. E ela falou, não vou largar ele por um descuido dele, desse jeito, tal, porque nós somos casados, vamos ter um filho. Eu não perco. Bateu no ombro da menina e falou que não perdia. Tudo bem. Aí ele chegou em casa, ela falou isso com ele, ele pegou, eles estavam separados já, ele já tinha brigado com essa prostituta, estavam separados já com a coisa de 15 dias. E ele foi na delegacia junto com ela e fez um vídeo de ocorrência, dizendo que a mulher dele sofreu essa ameaça. No dia seguinte, ao registro, a mulher foi lá, ele saiu para trabalhar, a mulher foi lá e matou a mulher dele. Nossa. 58 facadas na barriga. Nossa Senhora. Uma tragédia. Então, assim, meu Deus. Ele foi chamado do trabalho, chegando lá, ele falou pro delegado, eu sei quem fez isso. Levou na amante, prendeu a amante. Passado 45 dias, 6 versões diferentes da amante, ela resolveu jogar em cima dele. Disse que o motivo é porque ele falou para ela fazer aquilo que eles iam ficar juntos. Nossa. E aí você imagina, cara, ele foi condenado pela opinião pública, porque, tipo, se não tivesse na sacanagem com mulher na rua, a mulher dele não tinha morrido com a criança. Então, assim, ele não participou, nunca quis aquilo. A questão mas se não quis, porque ele arrumou. Então, esse realmente foi condenado por essa situação. E aí, eu fui fazer o tribunal do júri dele, lá em São Gonçalo. Cara, os caras cercaram meu carro, queriam me dar paulada, quebrar meu carro. O negócio foi bem pesado. Então, assim, essa foi uma coisa que realmente marcou muito. O promotor apelou na hora do júri lá, ele tinha um exame cadavérico lá, ele pegou lá, mostrou a criança que estava formada. Nossa. Precisava daquilo, nós sabíamos, já estava todo no processo, os jurados tinham acesso às fotos, a toda a conclusão do laudo cadavérico, não precisava ter exposto desta forma, foi muito pesado. E aí, cara, isso cria uma revolta muito grande, né? E aí tu vira o demônio para estar defendendo esse tipo de coisa. Mas quando a partida recentemente, eu fiz o Giovanni Quintela, foi um anestesista lá no Rio, ele estava estuprando as mulheres na hora do parto. A mulher tinha um neném, ele anestesiava ela e estuprava ela.
E aí eu fui o advogado da primeira vítima, nós conseguimos prender o Giovanni, hoje eu sou assistente de acusação contra ele. Ele, o cara é um monstro, cara, porque eu sempre digo o seguinte, se você quer saber se Deus realmente existe, é só você olhar a concepção da vida. A mulher é o único ser que traz a vida para esse mundo. Se você terminar com as mulheres, nós temos um prazo certo de acabar. Então, você vê, naquele momento, a mulher ela tá mais morta do que viva, porque ela está fazendo a conexão entre Deus e a terra, né? Ela está gerando uma criança, dando a luz na criança. E o cara estava estuprando a mulher. Nossa. Sem nenhuma responsabilidade, porque ele dava medicamentos para poder induzir ela a dormir. Ela tomou, a minha cliente tomou Propofol, que é o mesmo medicamento, o mesmo anestésico, que o Michael Jackson tomou e morreu. Ele ficou 8 horas apagado. A minha cliente ficou 12 horas apagada. Nossa e senhora, esse tipo de medicamento ele é utilizado para fazer exame de endoscopia, que você toma meia horinha e você não lembra de nada. Podem barbarizar contigo que você não sabe o que aconteceu. Então, imagina você ficar 12. Imagina a dose que ele não usou para... Então, assim, ele fez muita crueldade com ela. Isso rodou o mundo todo. Eu participei de mais de 600 meios de comunicação. Fui capa do New York Times, fui capa do Jornal de Boston. Tudo falando sobre esse assunto que é desagradável, mas tinha que ser demonstrado que estava acontecendo no Brasil uma coisa monstruosa. E aí foram criadas depois leis estaduais, porque o Brasil sempre sai atrasado, né? Criar uma lei estadual que a mulher ela tem direito, quando for médico homem, de uma pessoa ali para assistir, obrigatoriamente não pode sair. Mas isso sempre depois que acontece. Antes, ninguém faz isso. Então, assim, foram 2 casos que mexeram muito comigo. O dela, inclusive, mexeu demais comigo por conta desse momento sagrado e o cara estava realmente violentando as mulheres. Caramba, cara. E assim, num caso desse, quando você vê o indivíduo ali, cara, você deve sentir um ódio, assim, de... Então, né? Eu tento ser muito frio. Eu não boto o meu eu. Porque quando o eu da gente é muito ruim, né? A gente entende, eu defendo o direito, eu não defendo o bandido, eu defendo o direito. Justo. Eu não vou ser hipócrita, porque imagina se ele me contratasse para defender, eu estaria fazendo defesa normalmente. As pessoas odeiam quando eu falo isso. Eu até brinco com o pessoal seguinte: quando você está do outro lado, é muito melhor, porque ninguém está te batendo. Exemplo, claro, a da grávida, eu estava no inferno, porque eu estava defendendo o cara que supostamente participou da morte da mulher dele com grávida de 9 meses, quase 9 meses. Já no anestesista, eu estou do lado contrário, eu estou acusando o cara e prendemos o cara. Pô, o doutor Joab, então, está no céu. Então, eu sou o melhor cara do mundo. Então, recorrentemente, eu sou advogado. Recorrentemente, dependendo de quem chegar na frente, eu vou estar fazendo... Não é fazer tudo por dinheiro, mas eu trabalho fazendo realmente porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Agora, eu não defendo o ato do cara, eu defendo o direito dele, é diferente. Legal. E uma outra pergunta aqui, doutor. Quais são as mudanças que você considera fundamental para o futuro da justiça criminal aqui no Brasil? Nós pararmos de fazer o mais do mesmo. É uma das coisas que eu mais defendo. O que é o mais do mesmo? Você tem hoje lá o homicídio, e aí a gente sempre foca nos crimes que a gente acha que é mais graves, que são teoricamente mais graves. Vamos pensar assim, nós tínhamos homicídio qualificado, o simples e qualificado. O simples de 6 a 20 e o qualificado sempre de 12 a 30. Qualquer pessoa que você matar sem justo motivo é qualificado. Motivo torpe, motivo fútil. Então já seria de 12 a 30. E aí a legislação vem, agora recentemente, 9 de outubro, vem a legislação mudando isso, dizendo que o crime mais grave do Código Penal hoje é o feminicídio. Matar a mulher no âmbito familiar. Ou por ser gênero mulher ou por usar no âmbito familiar. E aí a pena de 20 a 40 anos. E aí você para imaginar o seguinte, 20 a 40, podendo aumentar até a metade se o crime for cometido na frente do filho ou dos pais dela. Ok, bárbaro demais. 60, o cara pode pegar 60 anos de prisão. Tem gente que defende a prisão perpétua, que não cabe no Brasil porque é uma cláusula pétrea. Eu entendo que isso é uma prisão perpétua, por quê? Porque a progressão de regime do fechado para o semiaberto ali, vem descrevendo isso, 55% da pena cumprida. Então, você pensa num cara que pegou 60 anos e ele tem 60 anos de idade, ele vai morrer na cadeia, prisão perpétua. Ah, mas ele merece porque fez isso. Tudo bem, vamos pensar dessa forma. Quando a gente bota um crime muito grave no Código Penal e muito rigoroso, nós temos que olhar, então, para os outros crimes e ver como é que a gente vai aplicar a pena para ser feita justiça. Beleza? Então, vamos lá. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, são crimes que mexem com dinheiro, mexem com a economia. O cara que comete um crime desse, ele leva milhões da saúde, milhões da segurança pública. E hoje, o que mata mais? Aqui, vamos entender, não é fazer pouco caso da morte da mulher, mas é uma mulher morrendo, ok? Não era para morrer nenhuma, mas eu acho que a estratégia não seria essa, porque é uma mulher que morre. Quantas pessoas morrem no hospital, são parentes seu, amigo, ou pessoas que nós convivemos, ouvindo nas notícias, morrem por conta do dinheiro que foi tirado da saúde por esse crime gravíssimo de corrupção. Quantas as pessoas são atacadas diariamente hoje por falta de segurança pública para elemento do Estado? E aí você para imaginar, aqui morrem milhões de pessoas. E qual é a pena? De 2 a 12 anos.
4 anos está prescrito se o cara for réu primário. Nem preso ele fica. Então, você vê que é desproporcional. Aí você fala assim, tudo bem, então qual seria a pena? Se esse aqui tem que ser 60, você concorda? Tudo bem, eu concordo com você. Qual seria a pena, então, do crime que o cara desvia milhões? Aí você vai dizer 60, está injusto. Por que está injusto? Porque aqui o cara morre uma pessoa que morre milhões. Aí você fala, não, então bota 100 anos aqui, virou perpétua. Aqui já é perpétua. E aí nós temos uma cláusula pétrea, que mesmo que mude a Constituição, ela não pode mudar. E aí na Constituição diz lá, não existe pena de caráter perpétuo. Ou seja, não existe pena perpétua. Então, se eu tenho aqui, que eu já entendo que é inconstitucional por ser perpétuo, por conta da condição de cumprimento, imagina aqui, se eu botar para 100 anos. Então, tu imagina o seguinte, aí você pergunta, o que é para ser feito? Nós temos que parar de fazer o mais do mesmo, porque nós tínhamos de 12 a 30 e os crimes continuavam ocorrendo. A questão não é essa. A questão aqui, se nós olharmos para esse lado de cá, a pena é muito branda. Todos os crimes que envolvem a administração pública de grande monta, de valores, de milhões, até de bilhões, são muito relativos hoje. Quer ver? Sérgio Cabral está solto. Quanto dinheiro foi feito, quanto dinheiro foi desviado, detalhe, réu confesso. Ele está solto. Você pega um cara que cometeu um crime de homicídio, está preso, e muito preso. Esse cara não consegue responder em liberdade, não fica. O cara com 420 anos de cadeia. Teve vários erros do processo, pelo amor de Deus, nem todo processo está errado, até porque ele é réu confesso. Quantos processos foram anulados na Lava Jato? Com teses, justamente, e eram todos eles eram crimes financeiros, crimes de alta monta. E quais eram as penas? Me mostra um cara preso no Mensalão hoje, que desviou milhões de dinheiro, na Lava Jato que desviou milhões de dinheiro. Eu posso, inclusive, na Lava Jato, a maioria foi anulada os processos. E aí vão dizer, não, porque teve, esquece a parte política. Vamos pensar no direito, não vamos ser hipócrita. O dinheiro foi desviado e as pessoas falaram que desviaram o dinheiro. Tem réu confesso aqui, que inclusive devolveu parte do dinheiro. Essas penas foram tudo brandas. Então, hoje, se você me perguntar assim, quem é burro nessa história toda? Burro nessa história toda é quem mata a mulher, pô. Porque se o cara cometer esse crime daqui, ele tem a chance de ficar bilionário, milionário, não dá nada. Porque é isso aqui que incentiva. E é por esse motivo que a gente vive hoje um câncer no país. Nós temos uma desgraça social muito grande. Por quê? Porque todos os recursos que entram aqui, o cara vai arriscar. Porque se for pego, ele consegue, com bons advogados, ele consegue resolver isso aqui. Lá do lado de cá, não. Se ele matar uma mulher, acabou. Ele está enrolado, aí é a prisão perpétua. Por que deveria aqui ser diferente? Tinha que trabalhar com uma educação diferenciada. O cara gritou com a mulher, ela fez a primeira representação, bota os dois para fazer cursos e dizendo o seguinte, olha, eu acho melhor vocês, e orientar mesmo, eu acho melhor vocês se separarem, porque esse exemplo já começou ruim, está gritando, amanhã, não, querem unir o casal e falar, não, olha, vocês têm que ver pacífico, o cara já gritou. Amanhã o cara já dá um empurrão. Para gritar de novo. Aí amanhã é um empurrão. Depois da manhã, e a mulher tem que entender isso. Por mais que ela tenha que ser leiga e achar que, não estou dizendo que a culpa é da mulher. Eu estou dizendo que ela é leiga. Ela precisa realmente entender que não vai mudar. No primeiro grito já é estranho. No segundo já ficou pior. No terceiro é um empurrão. No quarto é um tapa. Depois disso é um tiro, pô. Sim. Então, são fases. Então, olha só, vai deixar para acreditar na última fase. Na primeira fase, o sinal de alerta. Na segunda fase, você já consegue acertar e parar com o problema. Na terceira fase, ruim de tudo, você já vou estancar aqui. E aí, você utilizando o Estado, com o recurso que o Estado tem para jogar em cima dessas situações e começar a resolver o problema, elas evitam, inclusive, a quarta fase, que é a morte. Mas não, elas... Pelo contrário, elas utilizam os gatilhos do judiciário, muitas delas, inclusive, lá na época, eu quero renunciar, eu não quero mais representar contra ele, eu não quero processar, ele é o pai dos meus filhos, e aí, com essa desculpa, ela depois morria. Então, assim, se nós pararmos para analisar, essa parte do feminicídio, Lei Maria da Penha, foi uma condenação que o Brasil fez porque a Maria da Penha sofreu pra caramba e ninguém fez nada. E aí veio uma condenação internacional, nós fomos obrigados a fazer tudo. E aí faz de forma assodada e desproporcional. Quando, na realidade, os crimes que realmente hoje deixam a população assolada com falta de segurança, com falta de educação, falta de saúde, são os desvios de grande monta, e isso nós nem olhamos, a gente nem quer saber. Por quê? Porque esses crimes aqui só cometem quem tem acesso. Esses aqui não, qualquer um. Então, o crime da ralé é sempre mais alto. E eu sempre disse isso. Se você parar para olhar, até antes do crime de feminicídio, todos os crimes mais altos do Código Penal eram crimes que defendiam o patrimônio do rico, não do pobre. Você quer ver um exemplo? O pobre, quando matava no crime de homicídio, matava a mulher dele, era porque a mulher dele traiu ele estava sob forte emoção, de 6 a 20. O pobre, quando mata, é motivo torpe, 12 a 30. Então, você já percebe que a coisa é desproporcional, tem essa categoria e não podemos ser hipócritas, temos que dividir dessa forma. Sim. Todos os crimes financeiros, antigamente, a extorsão, sequestro, extorsão, resultado morte, 24 de pena mínima, 30 de pena máxima. Por quê? Porque você quem é que sequestra? O rico sequestra o pobre ou o pobre sequestra o rico? Ele sequestrava, ele extorquia o cara e matava no final. Era o rico.
Então a pena dele é de 24 a 30 anos. E aí a gravidade. Já o pobre, quando você pega exemplo, olha só que coisa drástica, você vê assim, cara, eles estão sempre olhando para o dinheiro. Mas isso tem uma justificativa. Que no passado, era o patrimônio que se defendia, não eram os valores de vida, não eram os valores da sociedade que é hoje. Então, vou te dar um exemplo claro. O que é mais grave para você? Pegar uma Mercedes hoje, quebrar o vidro, pegar a carteira e sair, deixar o carro lá, ou você pegar o carro com a carteira e tudo e foi embora? Na minha opinião, é pegar o carro e ir embora. Então, se o cara pegar o carro e for embora, é furto simples. Ele vai sair pela porta da delegacia com confiança. Agora, se ele quebrar o vidro, pegar a carteira e for embora, de 2 a 8 anos. Por quê? É furto qualificado com rompimento de obstáculo. É de 2 a 8, tá preso. Ou seja, pega o carro e leva embora. Bom, então você vê. Aí você imagina, ninguém corrige isso. Então, porque isso não interessa. Então, eles não corrigem os erros da legislação. Então, eles estão preocupados em focar aqui cada vez mais. Lei Maria da Penha hoje, a medida protetiva hoje é o de afastamento da esposa, é o afastamento do lar. Ok. Se o cara se aproximar do lar porque gosta da mulher, está realmente arrependido, ou a mulher se chegar perto do cara e ele for preso novamente por descumprimento, cara, o que era detenção virou prisão agora. É de 2 a 5 anos. Então, imagina você deixar o cara preso. Detalhe, regime fechado, tá? De 2 a 5 anos, Lei Maria da Penha, porque ele se aproximou da mulher, não fez mal nenhum, só porque se aproximou. Aí você vê o mesmo cara aqui desviar milhões de 2 a 12 anos, réu primário não vai ser preso. E, cara, você tem, se eu não me engano, você tem um caso assim, né? De um cliente seu que se aproximou ali. Você pode contar um pouquinho desse aí? Então, é que caso de andamento a gente não pode contar. Então, eu vou só te dizer assim, é complicado. Vamos pensar assim, você tem um imóvel, você mora no imóvel do teu pai hoje, com a tua companheira, a tua esposa lá. Tá. E o imóvel da família. Então, ela saiu de casa e você ficou lá. Se ela conseguir medida protetiva, você sai da sua casa para entrar. Ela vai morar com a tua família e você está fora. E você não pode nem voltar para buscar a sua roupa. Esquece. Se voltar, descobrir medida protetiva, está preso. Nossa, cara. Então, assim, ficou muito desproporcional. É óbvio que a mulher tem que ter mesmo. A mulher tem que ter a proteção, porque a violência contra a mulher é muito grande. Diariamente é muito grande, é recorrente. Sim. Mas a vingança também. Tem muita mulher que se vinga do homem e utiliza da lei. Então, tem mulher que quer pensão alimentícia provisória, que pode ser feita na Lei da Penha. Quer discutir patrimônio, aí vai lá e bota o cara para fora de casa. Então, se utilizam da lei de forma equivocada, de forma errada. E aí, por ser uma lei muito rigorosa, o homem primeiro responde tudo para no final se defender. E muitas vezes ele não consegue nem se defender. Por quê? Porque as pessoas que estão ali não querem ter o compromisso, e os juízes, em geral, não querem ter um compromisso e assumir uma responsabilidade caso eles estejam errados, o cara matar a mulher e ele ficar lá com o nome dele porque ele fez aquilo. Já aconteceu várias vezes de o juiz soltar o cara vai matar a mulher. E aí o cara fica mal falado entre todo mundo porque a culpa foi dele, soltou o cara, mas por ele não ter essa coragem, na dúvida, ele manteve o cara preso e respondendo e no final sendo condenado. Então, ficou muito ruim a Lei Maria da Penha. Eu acho que, como criminalista, falo a você que essa lei está muito ruim. Quanto essa lei aqui que beneficia muita gente financeiramente falando, é uma lei desproporcional porque ela não dá nada no final. Se pegar um bom advogado, você vai ver que eu fiz vários processos disso e não adianta ficar reclamando. Eu fiz um crime empresarial que o cara desviou, na época citatório, né? O cara desviou quase 1 bi. Nossa. E na hora o cara tomou a pena máxima, 4 anos, que foi substituída por de regime fechado por regime aberto, que 4 anos é regime aberto, que foi substituída por 2 prestações de serviço e uma multa de 16 milhões. Ou seja, o cara quer cometer esse crime? Pegar 1 bi. Se o cara não conseguir, se não pegar o dinheiro, o cara ele me dá só o acesso que eu também quero. Pô, isso é horrível. Então, o que diferencia o grande criminoso é justamente a fumaça, é o fogo que a gente joga. Fogo! Aí, feminicídio. Aí a discussão é grande, porque tu mexe com uma classe, mulheres. Sim. Gente, o que vocês acham? Aí o pessoal, tem que matar mesmo, tem que prender, tem que jogar a chave fora. Mas aí elas deixam de questionar justamente aonde está o maior problema que nós estamos convivendo hoje, que inclusive esses crimes de feminicídio também podem estar acontecendo por dificuldade financeira, da mãe estar cobrando caro, dificuldade em casa, no lar, e esses crimes também afetam. Então, isso aqui é o câncer. Isso aqui é um problema que nós conseguimos resolver se nós tivermos mais educação. Esse aqui não. Esse aqui nós temos que ter responsabilidade criminal em cima deles. E aí o pessoal fala, um advogado criminalista falando isso, você acha que eu não tenho família, que eu não tenho vida, eu defendo o direito. Mas se você perceber, aqui tem muito mais direito para ser defendido do que aqui. Porque aqui, na realidade, é desproporcional. Aqui não. Aqui também é desproporcional, mas para menos. Aqui é para muito mais. Então, esse é o meu questionamento. O Brasil tem que evoluir muito no Código de Processo Penal e no Código Penal, e para isso tem que ter pessoas corajosas para sentarem, juristas, para realmente entenderem o que está acontecendo com o nosso momento atual e enfrentar essa questão. Que eu digo a você que nem de perto vai chegar... Os próximos anos, acho que a minha geração, a sua, não pega isso. Caramba, cara.
Realmente a gente vive uma era de... Tem que ter muita contenção, Sim. né? Primeiramente, muita contenção e tentar o máximo possível respeitar aí, independente mulher, homem, as leis, para não acabar ocorrendo o que você acabou de falar, essas injustiças que a gente vê por aí, né? Doutor, uma outra pergunta. Um dos seus seguidores aí mandou pra gente. Como um empreendedor de sucesso que você é hoje, tá? Qual é a dica que você traz para um advogado que acabou de se formar e quer construir um império como você construiu? Vamos lá, que esse império não está tão grande, mas a gente está no caminho, Assim, o que eu sempre digo para os advogados? A questão é essa, a palavra advogado pesa muito. Lucas, eu vou te contar uma história que você vai identificar os advogados que estão iniciando, muitos vão se identificar com essa história. O cara começa como estagiário, ele se vê como aluno, se vê como ninguém. Ele é estagiário de direito, ele acha que ele não conhece nada, que ele não sabe nada. Bacana. Ele vai para o 10º período, faz a prova da ordem e passa. Quando ele passa, que ele pega a carteira, ele ganha um superpoder. Agora eu sou advogado. E aí ele começa, sou advogado, e ele acha que ele sabe tudo. E aí você para imaginar o seguinte, só para você entender a história, esse contexto. Um juiz, se o cara ser juiz hoje, ele estuda 18, 19 horas por dia. Nós temos 24 horas, o cara estuda 18 horas. Você tem noção do que é isso? O cara não dorme. O cara não dorme, o cara está trancado dentro ali estudando, mas comendo os livros das melhores doutrinas para chegar dentro do que ele quer, do objetivo que ele quer. Isso durante 3, 4, 5 anos. Tanto é que ele vai fazendo vários concursos de todo tipo. Quando ele começa a passar, ele está pronto para virar juiz. Bacana? Serve o promotor de justiça na mesma situação. Procurador e promotor fazendo o mesmo caminho. E o advogado? Uma faculdade de direito, mediana, que não tem quase aula. Quando tem aula, os professores são rasos. Infelizmente, é assim que acontece. Não desprestigiando a faculdade, muito menos os professores. Mas frente a essas duas potências aqui que estudaram pra caramba, está o advogado, que vai para lá para colar, não tem responsabilidade com a própria carreira dele, e aí fica na sala de aula na sacanagem. Esse é o ditado certo, porque o cara está ali brincando. E aí, quando ele vê no 10º período que está se aproximando, que ele está no limbo, que ele não é nem mais estagiário, e não é mais aluno estagiário, e também não é advogado, ele fica preocupado. Às vezes leva 2, 3 provas para passar no concurso na prova da OAB. Quando esse cara é formado, ele é jogado com a carteirinha dele com superpoder de que, eu posso chamar o juiz de burro porque ele errou a sentença, posso chamar o promotor de idiota porque ele está acusando o meu cliente, mas na verdade ele não tem conhecimento jurídico nem para se dizer, nem para se autoafirmar que é advogado. Então, quando você me pergunta assim, qual é o exemplo? Primeiro, o exemplo que eu vou te dar é que você precisa empreender rápido e conhecer cada vez mais. Aí o cara fala, então eu tenho que fazer vários cursos de pós-graduação. Eu não te falei isso. Eu te falei que você tem que empreender. Existem momentos que você precisa compensar essa falha. Eu estudei, eu te digo, eu quis ser juiz, estudei muito, 18 horas por dia. Eu fiz o ênfase aqui na magistratura federal, eu estudei pra caramba para chegar e entendi que realmente é pesado. Cara, tu sofre pra caramba. E aí você entender que você tem que chegar no mínimo. Tem que ter um mínimo de conhecimento para disputar com essa galera que está aqui em cima, que já são muito foda. Então, o que você faz? Em cima disso, você precisa empreender na sua carreira. Aí você tem cuidar da sua aparência, cuidar da sua vestimenta, aparência, cuidar do seu linguajar, cuidar dos locais que você vai estar, onde você está frequentando, abrir a mente. Cara, tu chegar para um advogado hoje e falar para ele assim, você consegue entender que você precisa pensar no macro e não no mínimo? O que significa isso? O advogado hoje ele quer subsistir, ele quer sobreviver pegando um cliente por mês, 2, 3 clientes, 4, 5 clientes por mês. E, na realidade, se ele entendesse que ele precisa empreender na carreira, pensar em negócios maiores, vou te dar um exemplo claro. Você pega um prédio hoje, o apartamento não foi entregue. Aí o cara vai lá, pega um cliente, fala com ele assim, olha, eu queria defender o senhor, sobre minha defesa, ele fica feliz da vida. Peguei um cliente hoje, caramba, peguei um cliente, fechei, o cara, vou cobrar a multa que o apartamento não foi entregue, e aí ele cobra um percentual do cara e mais um dinheiro, ok? Tá feliz da vida. E ele para o raciocínio dele. Aí ele pega um cara como eu, que é empreendedor, cara, onde que é teu prédio? Em tal lugar, assim, bacana. Você tem lá, se o cara está no prédio, ele tem a listagem de todo mundo que comprou, porque ele faz parte daquele condomínio. Eles têm um grupo de condomínio, que não foi entregue para todo mundo, não foi só o seu. Show. Então eu vou pegar aquilo ali, vou fazer um videozinho, vou fazer um bannerzinho e vou mandar para o pessoal que eu sou especialista naquela área. E aí eu disparo para essa galera. Então eu não vou pegar de repente eu peguei o prédio todo. Então, enquanto ele pensou em um cara, eu pensei em empreender. Então, eu faço um videozinho, chamo um cameraman, um videomaker, até mesmo com o celular. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou dar um posicionamento, vou colocar ele naquele setor, naquele raio ali, onde tem as maiores construtoras, e vou começar a lançar esses vídeos ali no Instagram, demonstrando para as pessoas que eu sou autoridade naquele assunto e que eu resolvo esse problema. Então, tu imagina, ele pensou em eu pensei num grupo, um aglomerado de prédios. Então, você entende o que é empreender na carreira? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é abrir a mente.
entender o seguinte, que ele não tem superpoder, que aquilo que foi entregue para ele foi o mínimo e às vezes muito abaixo do mínimo, que ele precisa agora crescer. E para crescer ele precisa abrir a mente dele, ter uma visão diferenciada. E essa visão diferenciada é que vai trazer o sucesso dele, financeiro e sucesso profissional. Porque não adianta você dizer assim, ó, eu sou muito bom. Eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar agora, tá? Advogados acontecem isso. Eu pego um advogado hoje que ele fecha um contrato de R$1 milhão e pego advogados que ganham várias ações. Esse que ganha várias ações, ele traz uma rentabilidade para o escritório de 30 mil. Esse cara que fechou aqui R$1 milhão trouxe R$1 milhão. Só que ele faz isso aqui R$1 milhão por ano. Esse aqui faz todo mês. Esse aqui está fora. Eu quero esse aqui. Porque ele é um processo, mas ele é certeiro. A cabeça dele é diferenciada. Ele pensa em processos maiores. E você só consegue alcançar naquilo que você pensa. Se você projeta para a tua carreira isso, imagina. Chega para qualquer advogado hoje, eu te desafio. Pergunta para ele assim, ó, quanto você quer ganhar por mês? Ele sabe quanto quer ganhar, mas não sabe a fórmula como fazer para ganhar. Isso é horrível. Eu quero ganhar 20 mil por mês. 20 mil ganha o juiz e ganha o promotor. Tem uma fórmula ali, 18 horas por dia, estudando durante 3 anos. Ele não quer fazer isso. Então, beleza. E como é que você quer ganhar esses 20 mil? Aí ele fala para você, não sei. Aí ele fala, arrumando o cliente. Acha que um cliente vai chegar e vai dar 20 mil todo mês para ele. Não funciona assim. Sim. Por quê? Porque ele é raso. Ele está pensando dessa forma. Agora, se ele pensasse em projetar dessa forma que eu te falei, pegando coisas maiores dentro do mesmo segmento, quando eu falo maior número de pessoas, daquele segmento que ele acabou de construir, porque a demanda quem faz é você, a oferta e demanda são duas coisas que tem que casar. Se você não tem, você tem que buscar, pô. Então, eu busquei, tanto você perguntou anteriormente, por que você veio para São Paulo? Porque eu entendi. Olha só que demanda que tem em São Paulo, 2 bilhões e 800 milhões hoje de ações de execução. E aí, eu tenho aqui 100%, 99% nunca fizeram uma recuperação judicial, uma recuperação de crédito, não sabe o que é isso, nunca fizeram compensação, já ouvi falar, nunca entenderam em ajuste no ajuste da parte tributária deles. E aí eu venho com a proposta do cara seguinte, você não vai me pagar nada agora, eu vou fazer todo o estudo, vou efetivamente fazer essa compensação, esta redução, e no final, tudo que eu reduzir, você me paga percentual. Eu arrebento com o cara, porque ele fica assim, rapaz, eu só não faço se eu for maluco, porque eu estou sangrando, estou quebrado, estou pagando valores que eu não consigo pagar e muitas vezes tem que quebrar e fechar, é por desconhecimento. Mas olha a minha cabeça, eu não estou pensando em pegar um cara para resolver a vida dele, eu estou pensando em pegar várias empresas para resolver essas empresas, porque a minha cabeça é totalmente diferenciada. Então, empreender dentro da sua própria profissão é agir desta forma, é ter um conhecimento a mais. E eles não querem ter, e são resistentes, tá? Você fala, o cara fala, pô, todo cara de podcast fala isso. Não, eu não falo, eu vivo, é diferente. Nós estávamos falando dos escritórios, eu estou com 2 no Rio, estou aqui em São Paulo e agora estou abrindo em Nova York. Eu fechei uma parceria com o BDG Pactual de Nova York e isso aí é de primeira mão, que você ficar sabendo, Lucas. Eu estou muito feliz. Eu estou indo agora... Parabéns, cara. Em novembro agora eu estou indo para Nova York inaugurar lá o nosso escritório e assinar o contrato lá com o BDG Pactual de Nova York. Nós ajustamos um contrato bem legal para falarmos lá. Eu vou ter toda a plataforma do BDG à disposição. Eu estou levando serviço de offshore para lá, a parte do pessoal de holding, tem muito brasileiro que eles trabalham lá fora, querem trazer dinheiro para o Brasil, não sabem como. As pessoas do Brasil querem levar dinheiro para lá, não sabem como. Eles vão ter agora um ponto de apoio, que é a J Sobrinho lá, uma filial em Nova York. Eu estou com advogados de lá, do país que a minha OAB eu não posso advogar lá, mas eu posso ter escritório, e aí eu vou ter advogados que são de lá para poder fazer essa parte e eu, como advogado do Brasil, eu resolvo a parte do Brasil. Então, aquele cara que está lá, quer trazer aqui para o Brasil, eu resolvo. O cara que está aqui, quer levar para lá, meu grupo vai resolver. Então, assim, entendendo mais uma vez que eu estou empreendendo na minha carreira. 10 meses empreendi em São Paulo, deu mega certo, agora eu estou indo para Nova York fazer a mesma coisa. Isso é empreender. Se você olhar para um advogado recém-formado, ele não quer empreender no próprio escritório, não quer abrir um bom escritório, ele vai falar que não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele tem que trabalhar para quem tem e entender que trabalhando para quem tem, ele pode usar aquela como ferramenta para dar o trampolim para ele ter também. Ou seja, se eu trabalho com você, tu tem um puta de um escritório, tem uma puta visão, eu vou desempenhar um grande trabalho dentro das ferramentas que você tem, que você está me fornecendo, para que eu possa me destacar e em algum momento ganhar mais dinheiro, até porque se você for pensar, eles querem trabalhar com CLT, combinar 2 mundos que não dá. Você não pode ser empreendedor e não pode ser advogado, porque advogado quer CLT, garantia de salário. Ele pensa na estabilidade do juiz e do promotor de justiça, que também não ganham dinheiro. Mas e o empreendedor, que é rico, milionário, que ganha muito dinheiro e que vai realizar os sonhos. Então, se você pensar nesse empreendedor, esses mundos não combinam, eles se conflitam. Então, se você parar para imaginar o seguinte, eu posso hoje ser advogado? Pode. Mas você pode ser um advogado também empreendedor. Que eu já te passei aqui agora, como é que você vai funcionar? Cara, a maior ferramenta. Todo mundo me fala que não tem como começar porque não tem dinheiro. Eu te pergunto e te desafio. Me mostra um brasileiro hoje. Vamos pensar num advogado? Não, vamos pensar em todo mundo que não tenha pelo menos um telefone celular.
Cara, então, todo mundo. Até para ouvir a gente falando aqui, tem que ter um celular, não tem? Sim. Então você tem uma ferramenta poderosíssima. Essa é a primeira ferramenta, é a ferramenta da sua vida. Porque você pode pegar agora qualquer Wi-Fi que você pegar de qualquer empresa, você não precisa nem pagar a internet. Você vai no teu vizinho, vai numa empresa que é sinal aberto, num shopping, e você faz um conteúdo naquele momento ali como advogado. Então você vai fazer justamente isso. Vamos lá, você acabou de falar que tem um prédio aqui vamos usar aquele exemplo, tem um prédio aqui na Paulista que não foi entregue. Está atrasado. Eu vou simplesmente fazer direcionado para esse assunto. Olha, você que compra um imóvel, tem que a construtora não entrega e lá diz que tem um prazo de 180 dias a mais para construir, só que esses 180 dias não são automáticos. Você precisa entender que ele tem que justificar 6 meses antes que ele vai atrasar a obra e a justificativa não pode ser financeira, não pode ser de força maior de chuva, ele não pode ser falta de pessoas, ele tem que utilizar efetivamente de plausível, ou seja, de uma catástrofe que está acontecendo, senão não pode atrasar, não é simples assim. Se for permitido o atraso, ele tem que todo mês te justificar como é que está o andamento da obra. Ninguém faz isso. E aí, com esse direito, você consegue não só receber o dano moral, como receber também a multa que está prevista em contrato. Ou seja, com isso você já ganhou todo mundo. Você coloca, impulsiona aquilo ali naquele redor ali do pessoal. Olha só que empreendimento. Você fez isso aqui agora e colocou de forma orgânica dentro de um vídeo que você levou aí 2 minutos no máximo, 1 minuto e pouquinho no máximo, que é o tempo que você tem para distribuir, com uma ferramenta poderosa que você já tem na mão todos os dias e você empreendeu na sua carreira. E ali você pode pegar 10, 15, 20, 30 prédios. Não estou pensando em apartamentos, não. Estou pensando num prédio completo. E aí você muda a tua trajetória. Só que o cara não faz isso. Ele fica acomodado, ele fica sentado, olhando, esperando um cara vir, indicar alguém para ele que esteja com esse problema. Quando esse cara chega, ele não consegue ter a visão ampliada e aí ele fala para você, eu sou advogado, mas sou empreendedor dentro da minha própria carreira. Cara, eu compartilho muito dessa mesma visão e uma coisa que eu falo até para a equipe, né? Tem uma frase que fala assim, a intensidade distorce o tempo. Sim. Então, se a gente for pensar, óbvio, existem algumas coisas que não tem como. Por exemplo, 9 mulheres grávidas não têm filho em um mês. É verdade. Né? Isso não Precisa esperar os 9 isso meses. Mas para quem trabalha com serviço, cara, se você bota um pouco mais de intensidade, você consegue não só resultados mais rápidos, mas você consegue chegar mais longe. E óbvio, como você falou, ampliando a sua visão, né? Então, colocar intensidade também é diferente de ter pressa. Sim. Se você fazer com pressa, você vai fazer tudo errado só para fazer logo, né? Intensidade é fazer com estratégia, mas de fato se dedicando para alcançar aquele objetivo. E muitas vezes, como você também pontuou, não precisa de dinheiro para isso, precisa ter vontade, precisa querer, né? Às vezes o cara acha que dinheiro é tudo. Não, ele é grande parte. Mas para começar um negócio do zero, um celular é tudo. A sua boa vontade, você querer fazer um negócio acontecer, é tudo. E aí que eu te falo, cara, não tem jeito, Lucas. Eu sempre vou dizer para vocês, um podcast, eu sempre falo isso para as pessoas. O problema do brasileiro é que ele tem sempre uma segunda chance, uma segunda opção. Cara, a segunda opção destrói qualquer negócio. Você tem que ir para um negócio sem opção. Sabe quando você vai assim, cara, tem que dar certo. Vai pra porque porrada, se der errado, vai ser uma perda muito grande. Então, assim, eu novamente estou empreendendo, cara. Estou com história em Nova York. Cara, quantas pessoas você conhece hoje que são advogados que pensam, o cara não pensa em sair do bairro dele para outro estado. Quando eu vim para São Paulo, já eram feitos, na minha visão, que não tenho ninguém na minha família que trabalha com direito. Eu sou o primeiro e único até hoje no direito que, saí da minha cidade para ir para um outro estado e agora indo para fora do país. Cara, é totalmente diferenciado. Mas eu tenho os mesmos medos de todo mundo. É um medo moderado, porque eu vou assim mesmo. Sim. A questão só que eu vou sem opção. Quando eu vou para esses lugares, quando eu vou para esses empreendimentos, tem que dar certo, porque eu não tenho essa opção de dar errado. Eu não vou jogar dinheiro fora. Eu não desperdiço tempo, o tempo é valiosíssimo. Eu falo para as pessoas o seguinte, cara, nada é mais caro do que o tempo. O tempo é muito caro. Um minuto de trás não volta para frente. Então, se você bota muito esforço numa situação, investe muito dinheiro, ele tem que dar certo por obrigação, pô. E você tem que estar com isso no coração e entender que o jogo é feito dessa forma. As pessoas não investem dessa forma, elas vão meia bomba, sempre com medo, tipo, ai, cara, eu vou empreender, vou começar, mas se der errado, a gente vai pensando no dar errado. Ele sempre pensa no plano B. Aí eles chamam um colega da faculdade, abre o escritório, 2, 3 meses, o resultado não vem, porque não vem com 2, 3 meses, você tem que realmente continuar trabalhando, exigindo de você cada vez mais o compromisso de dar certo, e os caras não fazem isso, porque quando tem 2 sócios, um
um quer muito, às vezes outro que não quer nada, mas são sócios, o que não quer nada consegue levar aquele que quer muito pro mesmo patamar dele de não querer nada, e a coisa acaba desandando. Quando você está sozinho e você olha, cara, eu não tenho sócio para me apoiar, o meu sócio é Deus, eu não tenho sócio para me apoiar, eu tenho compromissos mensais para serem feitos, são 3 escritórios, agora está sendo o 4º escritório fora do país, inclusive agora esse agora, eu tenho que dar certo. E aí o cara fala, pô, doutor Joab deve curtir muito, né? Eu trabalho demais, eu não sei mais o que é sábado, domingo, feriado, não tenho hora para trabalhar, eu acordo, tenho insights de madrugada, essa noite eu acordei, era 3 horas da manhã, fui pro computador escrever, eu tenho insights nesses horários, aí eu levanto, e cara, levanto de boa, não tem sofrimento, estou muito feliz, mega feliz com a minha profissão, mega feliz com a carreira, estou chegando em lugares que eu nunca imaginei que fosse chegar, e hoje eu estou chegando, e mais abrir a visão. Não imaginar que vai chegar é abrir a visão. Eu vou te falar o seguinte, tem que abrir a visão. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, cara, você com 15 anos chegou a lugares que muita gente não chegou. Aí eu falei, o que você acha? Novo, né? 15 anos como advogado, chegar nesse patamar. Falei, cara, eu não sei se você está olhando só para o advogado, porque eu tenho 51 anos de idade, né? Eu não tenho só o direito na veia, eu tenho uma experiência, uma bagagem de 51 anos de idade. É um cara de meia idade hoje, com todo o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que dá certo, do que dá errado, e eu estou aprendendo um pouco mais. Então, tu imagina você dizer que eu sou novo, então o direito é ser feito para quê? Você tem que entrar no direito hoje e daqui a 30 anos, uma projeção para dar certo, pode parar agora, filho, porque vai dar errado, porque a pandemia mostrou isso. Tem gente que morreu novinho. Então você não pode entrar numa carreira pensando que só no final dela que vai dar certo. A carreira para entrar nesse momento dá certo agora. Em 2019 para 2020, garotos de 17, 18 anos deram um tapa na cara de muito adulto que estava chorando em casa. Os adultos em casa trancados, desempregados, chorando, pedindo cesta básica para os outros, e a molecada no computador vendendo produtos, infoprodutos, ficando milionários. E é real, tá? Porque eu conheço vários. Que venderam os produtos da China, importando os produtos e vendendo. Então, assim, você percebe que não existe tempo para você ganhar dinheiro. Existe momento para você acordar. E é você, não são as pessoas, não. Sim, boa. E, cara, uma coisa que eu admiro muito em você também é essa sua vontade de construir. Porque muita gente, quando chega no patamar que você chegou, normalmente estaciona, né? Então, eu acredito que é por isso que você vem conquistando aí cada vez mais coisas e vem evoluindo cada vez mais na sua carreira. E, Lucas, eu vou te falar uma coisa para você guardar, tá? Eu uso uma frase do Sylvester Stallone, Rock 5, que o filho dele fala, por que você quer lutar de novo? Já tá velho, por que você quer lutar? Por que você quer lutar? Ele, porra, eu tenho uma fera aqui dentro que ela quer sair. Muito bom, cara. Eu sou essa fera. Muito bom, cara. Ela ainda não adormeceu, não. Essa fera muito realmente bom. Pulsa muito, muito forte aqui dentro. E, cara, essa questão de sempre dar all-in nas coisas, né? Faz você, querendo ou não, é o que você falou. Ou você faz ou você faz, isso, né? Tem uma frase, já me perguntaram uma vez assim, Lucas, fala uma frase que te motiva muito. Eu falo uma que minha mãe falava pra mim quando eu era muito pequeno, que é assim, ó, se vira, você não é quadrado. Isso aí. Então, você deu all-in, cara, se Lucas, vira. Eu vou te falar, se der certo, fui eu. Se der errado, fui eu também, tá? E eu digo a você o seguinte, não vem querer me condenar e botar o dedo, me apontar o dedo porque deu certo e eu tô vibrando porque deu certo. Porque eu digo pro pessoal, cara, eu sou foda no que eu faço. Aí o cara, pô, o cara arrogante, né? O cara fala que é foda. Não, eu sou foda porque eu me disponho a fazer o negócio, coloco o meu esforço, boto o meu dinheiro e dá certo. Por que você acha que eu vou me acovardar ou eu não vou falar nada? Eu sou foda, porque se der errado, todo mundo vai falar, pô. Todo mundo vai apontar, ah lá, se arrebentou, esse cara se fudeu. Olha, viu o que aconteceu com o fulano? Todo mundo vai apontar o dedo. Aí quando dá certo, e fui eu que fiz, eu tenho que me acovardar e ficar calado, porque senão eu tô ofendendo. Pô, o cara, tá vendo? O cara é soberbo, quer falar com as pessoas que não ganharam dinheiro e aí ele quer fazer só porque tá ganhando dinheiro. Não. Eu estou trazendo para você as mesmas consequências de responsabilidade. Se na hora que der certo sou eu, na hora que der errado também sou eu, então, cara, na hora que der certo pode ter certeza, vai ser um barulho muito grande, porque eu fiz por onde. É isso aí, show. E, cara, pra gente finalizar esse papo muito rico, na verdade, essa aula que eu tive hoje aqui com você... Que isso, é sempre uma troca. Quero agradecer muito a sua presença, te parabenizar aí por essa nova empreitada agora nos Estados Unidos e com certeza já deu certo, como tudo, né? E eu queria que você deixasse nessa câmera aqui uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, né? Falar também onde eles podem te contatar, né? Redes sociais e tudo mais. E deixar uma mensagem para eles motivacional, de vida que você teve nesses 51 anos aí. Gente, Joab Sobrinho lá no Instagram, @Joab Sobrinho. Coloca lá, o B muda, BS, né? Joab Sobrinho. Você me encontra no Instagram, me encontra no TikTok.
Mensagem para vocês. Segue lá, porque vocês vão gostar dos conteúdos. Diariamente eu ponho conteúdo lá. Mas a mensagem que eu digo para você que está começando, acredita em você, cara. Por pior que esteja, você está no momento... Se você estiver muito ruim na sua vida, passando um momento muito ruim, você está pronto para virar. Porque é na dificuldade que a gente consegue enxergar a luz e entender o jogo e não mudar a nossa vida. Porque quando está tudo muito bem, as pessoas param, elas não conseguem entender o jogo e aí simplesmente a vida vai passando, o tempo vai passando, a gente não constrói nada. Foi nesses momentos muito ruins que eu me desempenhei e me superei. Então, quando estiver muito ruim, agradece a Deus, foque em você, acredite e dê sua virada. Porque, ser do bem, trabalhador e entendendo o jogo que você só depende de você, cara, o céu é o limite. Vamos junto. É isso aí. Muito obrigado, doutor. E finalizamos agora mais um episódio do BML Cast.